Glória a Deus, que alegria estarmos aqui mais uma noite para adorarmos ao Senhor. Eu vi que as crianças estão aí firmes, né? Uma já me perguntou na hora que eu cheguei: Pastora Dani, vai ter o Inter? Vai ter o Inter. Nossa salinha está lá preparada para receber as crianças. Quer ir lá para a salinha, amigão? Quer? Vai lá. Corre lá na salinha, vai ter surpresa, vai ter lanche, tem mais criança aqui, quer subir? Vai lá que a gente espera. Se alguém precisar de ajuda para subir com as crianças, a Carlinha leva, tem mais crianças aqui, podem ir, as professoras são incríveis. Se a criança de repente chorar, elas pegam a criança, trazem aqui, então pode cuidar. Inclusive, uma das professoras cuida de mim, da minha casa, ela é sensacional, a Dedéia. Deus é muito bom, então eu sei que seus filhos estão sendo cuidados com muito amor, com muito carinho, ela é muito caprichosa. Então, podem ficar descansados contra isso. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus. Em Ezequiel 28, 13. Engraçado, semana passada também foi Ezequiel. Deus está fazendo algo. Deus está falando. Espírito Santo dele. do 13 aos 17. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engates, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por esse motivo, eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesma te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fumegantes, fulgurantes. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, sendo ministrados pelos louvores, ó Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então é uma honra, é um privilégio que nós temos. Obrigada, Pai, porque seremos ministrados agora pela Tua palavra. E nós estamos aqui sedentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer transformar, tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer fazer em nós, de dentro para fora. Nosso coração anseia por Ti, pela Tua presença, ó Pai. Então nós te pedimos que o Teu Espírito Santo comece, ó Deus, a trabalhar no nosso íntimo, no mais profundo, ó Deus, dos nossos sentimentos. Que a gente possa, ó Deus, ser tocado pelas Tuas verdades. Que sejamos, ó Deus, inspirados, movidos, ó Deus, pela Sua santidade, Pai. Obrigada, porque diante de tantas propostas, de tantos lugares que poderíamos estar, o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos atraiu com cordas de amor. Por isso, ó Deus, é uma honra nós podermos te servir, nós sermos filhos do Senhor, herdeiros
da tua promessa. Como é maravilhoso saber, ó Deus, que temos o Emanuel conosco, o nosso Pai, o nosso juiz, o nosso protetor, o nosso Deus conosco eternamente. Por isso, ó Pai, nós queremos te louvar em todo o tempo, e que a nossa atenção esteja totalmente concentrada no Senhor, ó Deus, não somente o nosso corpo aqui, mas a nossa alma, Senhor, o nosso espírito, alinhado com o céu, com verdades celestiais que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aqui o Senhor era Lúcifer, como era Satanás antes de cair nas regiões celestiais. Aqui ele andava entre as mais perfeitas, lindas pedras preciosas. Tem pedras aqui que eu nem conheço, carbúnculo, por exemplo, berilo também eu nunca vi. Então, na minha mente é inimaginável a beleza que ele tinha acesso. Eu não consigo imaginar aquelas vestes cravejadas de brilhante. Eu não consigo nem sonhar como que era a glória desse querubim. A gente tenta, imaginar, a gente tenta visualizar, mas é impossível. Dá para ter uma pequena noção aqui na palavra do Senhor, mas uma certeza absoluta a gente não consegue ter. Mas o que diz aqui é que ele andava em perfeição. Perfeição é um dos atributos que somente Deus tem. Somente Deus é perfeito. Como justiça, somente Deus é justo. Então, se ele estava aqui andando em perfeição, é porque ele estava como um só com o Senhor. Então, ele tinha esses atributos porque ele estava ligado a Deus, porque ele estava nas regiões celestiais. Mas aí disse aqui, olha, ele andava irrepreensível, naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitude, até o dia em que foste criado. Então, por intermédio dos seus muitos negócios, em toda a terra enchesse o seu coração de arrogância e brutalidade. Ele estava num caminho de perfeição, mas devido ao orgulho e à ganância do seu coração, começou a trabalhar, começou a brotar a perversidade dentro dele. Aí é o começo dessa história que nos leva até a cruz, que nos leva até a redenção. A gente tem falado muito sobre murmuração. Como que murmuração entristece o coração de Deus. E o orgulho também é algo que entristece muito o coração de Deus. Satanás foi tomado por esse sentimento. E diante de tudo isso, houve uma rebelião, ele foi lançado, e aí começa toda a nossa história. Na Bíblia diz que no princípio era trevas, mas através de uma palavra houve luz, houve separação. Essa separação era o caos sendo separado do cosmos. O caos é tudo aquilo onde há desordem, desorganização, onde há bagunça, onde há escuridão. Já o cosmos é a organização, é o oposto. Então, onde estava o caos, o Senhor restaurou, fez a divisão e trouxe a organização. Deus, ele não fica no meio do caos. Ele transforma, ele tem o poder e transforma o caos em organização, mas ele não habita no caos. O Senhor não habita em desordem, em confusão, em orgulho, em sentimentos miseráveis. Então, quando ele vem, Deus, com uma palavra,
ele faz essa separação, haja luz. Aí vem todo o nosso processo que nós já conhecemos no Éden, da criação. Deus cria Adão e Eva, começa o processo ali no jardim, eles caem, eles pecam, aí começa todo o plano de redenção, quando Deus diz que do fruto da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a partir daí veio Jesus, a promessa, e algo que chama muito a minha atenção foi quando Deus ele estava chorando, ele estava, né, ali com aquela opressão muito forte, e começa a sair sangue do seu corpo. E o que chama muito a minha atenção é que ele estava também no jardim. Então, quando houve a queda, isso aconteceu no jardim do Éden, mas quando Jesus, o Cordeiro Santo, ele estava sendo já preparado para ser crucificado, para ser levado ao madeiro, no jardim, brotou sangue do seu corpo, dos seus poros saíram sangue. Eu vejo isso como algo profético, já era Deus remindo a terra, já era Deus dizendo, olha, o caos entrou por causa do pecado, mas Deus, nesse momento, com a minha morte, Ele entra com restauração, Deus entra com socorro, Deus traz ordem, Deus traz vida. E é assim a vida de um cristão que realmente escolhe viver essa verdade, que escolhe viver dentro dos princípios do Senhor. Na palavra de Deus, Ele diz que Ele conhece a diferença do que serve para aquele que não serve. As pessoas podem falar que elas são cristãs, que elas temem ao Senhor, que elas creem em Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, mas se existe um caos predominante, então não existe ali um novo nascimento. Então falar é uma coisa que todo mundo pode falar. Todo mundo pode falar qualquer coisa, o papel também aceita qualquer coisa, mas como que nós sabemos se existe verdade? Talvez a gente nunca vai saber se a pessoa é de verdade ou não. Mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos revela quem é dele e quem não é dele. E só percebemos se estamos conectados com o Pai. E alinhados nas verdades e nos princípios que são princípios eternos de Deus. Então, talvez, nós também nunca vamos saber se a pessoa é de verdade ou de mentira. Talvez não cabe a nós. Mas pelo fruto, os frutos que essa pessoa manifesta, aí nós conseguimos ter uma noção se realmente essa pessoa ela está frutificando para o Senhor. Foi assim, quando Jesus e os discípulos, eles estavam na estrada, eles tiveram fome. Jesus também teve fome e logo adiante deles havia uma figueira. E essa figueira, ela não tinha frutos. Então, automaticamente, Jesus ordenou que aquela figueira secasse. Quando eu era mais nova, eu achava essa atitude muito radical. Achava não só essa atitude, como várias atitudes bem radicais. E curiosa como eu sou, eu fui buscar entender por que Jesus não aceitou que aquela árvore continuasse. Ela não deu fruto? Tudo bem. Mas deixa ela lá, está dando sombra, ela está plantada, né? É bom para a natureza, enfim. Só que quando eu fui entender o significado real daquilo que Jesus estava dizendo, era o seguinte, olha, essa estrutura dessa árvore, aí já é biologia, ela, a partir do momento que ela é plantada e que ela dá folhas, ela já tem que automaticamente gerar frutos. Então, se ela está plantada com folhas, sem frutos, ela não está cumprindo o papel dela, que é frutificar para alimentar vidas. Assim, somos nós, quando estamos na terra, mas não estamos frutificando. Somos uma mentira, somos uma árvore que está infrutífera. Por que as mulheres, na Bíblia,
as mulheres de Israel, quando elas estavam no seu ciclo, no seu período, elas tinham que ser retiradas do meio da congregação, porque elas eram consideradas impuras. Mas por que elas eram consideradas impuras? Porque naqueles dias, naquele momento, elas não estavam férteis. Então, a infertilidade é como se fosse um estado de maldição. Se você não está fértil, logo você não está produzindo. Por quê? Porque a promessa de que o homem viria do ventre de uma mulher poderia se cumprir na vida de qualquer mulher judia. Então, estar num estado separado, como elas ficavam, é ser uma mulher, mas que não está cumprindo o seu propósito. Quis trazer aqui só a explicação histórica disso. E a árvore que tem folhas, mas ela não tem frutos, ela é uma árvore que ela está num estado de caos. Ela não está no estado do cosmos de organização. E isso fala muito sobre nós. Isso fala muito sobre o meu respeito. Como que eu estou em Deus? Como que eu estou frutificando? Se eu estou, se eu não estou, por que não estou? Por que eu estou à beira do caminho? Por que eu não escolho? Ou sou fria, ou sou quente. Morno, não tem como. Morno não dá. O morno não tem propriedades medicinais. Ou é gelado, muito gelado, ou é muito, muito quente. Então, não existe meia luz. Não existe meia organização. Meia de pomperé. Não existe metade, né, da organização e metade do caos. Não. Ou é um ou é outro. Ou é ou não é. Deus, Ele não tem por inocente nós que conhecemos a palavra dEle. Isso é uma responsabilidade muito grande. E Ele é justo. E essa justiça, ela se manifesta nas nossas vidas como teve que se manifestar naquela árvore. Jesus deu uma ordem para ela secar. Ela secou. Mas por que ela secou? Porque ela estava ocupando o lugar de uma árvore que poderia estar ali produzindo. Então, pastora, mas a gente está falando de uma árvore. Estamos falando de uma árvore. Mas a figueira, a oliveira, junto gente, esqueci. A da uva. Videira. Exatamente. Eram alimentos representativos na Bíblia. Então, essa figueira, ela estava sendo usada como uma analogia para nós. Parece algo simples, mas quando é estudado, é de uma profundidade muito grande. O Senhor quer que a gente tenha uma vida em abundância, mas uma vida em verdade nele, refletindo o seu poder, refletindo a sua glória. Não apenas uma aparência. Nossa, mas eu tenho... Agora tem, né? Eu sou sabor crente. Eu sou sabor gospel. Não, nós somos crentes. Raiz sem vergonha. Nem é gospel, não. Nós somos crentes, servos do Senhor, amados do Pai. Temos os atributos dele porque nos espelhamos nele. Não somos perfeitos, mas o sangue dele nos justifica e nos faz ter acesso ao Pai. Esse nos fazer ter acesso ao Pai é algo que precisa ser defendido por nós. Nós temos que defender a marca de Cristo nas nossas vidas. Trabalhar pela santidade, trabalhar pela justiça. Então, quando Jesus ele dá uma ordem para aquela figueira secar, olha só, foi através da palavra. Olha o que Jesus faz. Eu dou uma ordem agora. Seca-te. Falando sobre justiça, hoje... Eu estava com a Issa conversando no quarto.
E ela estava falando sobre algumas coisas que ela não acha que é justo, que ela acha que é pesado até para poder esperar, impaciente, enfim. Eu falei com ela, falei assim, filha, a gente tem que realmente esperar a justiça de Deus, que é esse atributo que só Ele tem. Eu falo que quando a gente coloca o dedo, Deus vai e tira a mão. Ela entende, né, que aconteceu algo com ela que é injusto. Nós temos orado para que seja feita a justiça de Deus, conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. Aí eu lembrei desse caso recente agora, do piloto que matou um adolescente de 16 anos em Brasília, um caso assim, que tem me chocado muito. A gente que é mãe, a gente se compadece, né? Porque quando uma mãe perde um filho, a gente também sente um pouquinho da dor, né? Aquela pontada, aquela angústia. E foi injusto, foi cruel o que aconteceu com aquele menino. A família perdeu um ente querido e a gente tem que confiar que Jesus está carregando eles no colo e consolando, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que eu falei com ela, falei assim, filha, dentro do meu entendimento, esse piloto, ele já vinha fazendo coisas terríveis, coisas absurdas. Eu li um relato onde ele e a sua namorada, esposa, enfim, saíram com 2 amigos e uma menina. E no carro eles pegaram aquele negócio que dá choque. É teaser, né, Dan? Teaser, né? Taser. Eles pegaram um taser. Ele pegou o taser. E começou a apertar e dar choque no peito e nas pernas dessa menina. E essa menina gritava, chorava. E ele não parava. E essa namorada ria, os amigos riam. E ela teve um trauma. Ela teve medo de contar. E essa lembrança dela, ela por algum motivo, ela entrou em surto. E isso foi no meio do ano passado. E agora, com todo esse movimento vindo à tona, ela começou a ter coragem para contar, para falar. Aí teve um homem que foi agredido por esse menino. Também, na época, não veio à tona, o rapaz ficou com medo, mas veio agora, mais informações estão chegando de que foi algo que realmente pode ter sido premeditado e que culminou nessa briga e nessa morte desse menino. Eu falei com ela, imagina essa menina, quando ela foi queimada por esse choque, ela chorando e falando, Deus faz justiça, Deus faz justiça. Falei com ela. Não aconteceu a justiça. Imagina, Aissa, a filha desse homem que apanhou desse menino. Imagina ela orando e falando, Senhor, faz justiça, faz justiça. Aí o tempo passou 1 ano, 2 anos, estou conjecturando aqui, 5 anos, 10 anos. E aí não veio a justiça. Mas uma hora a justiça vem. Uma hora vem. Então, aconteceu isso com esse menino. Triste demais. A gente nunca vai conseguir explicar uma perda como essa. Mas no tempo certo, no tempo oportuno de Deus, o Senhor está fazendo justiça, esse menino está preso. E esse menino vai pagar aqui na terra pelo que ele está fazendo. Então, tem horas que a gente fica naquela angústia, cadê a justiça de Deus? Será que Deus não está vendo? Será que Deus está... E a gente fica com aquela raiva, com aquele ódio, e a gente quer fazer justiça. Não, não. Realmente a gente tem que confiar no Senhor e entender que Ele é justo e que a sua bondade dura para sempre. Isso não nos impede de orar, de posicionar, de abrir um tribunal celestial, de requerer algo diante de Deus, de acordo com a vontade dEle, sempre de acordo com a vontade dEle, mas nós temos que escolher sempre a organização ao invés do caos. Satanás levou uma terça parte dos anjos caídos, então a gente vê
manifestações diabólicas. A gente vê os nossos sentimentos da carne muito ligados também a esses demônios, porque houve a queda dos anjos e houve a queda do homem. Então, a gente vê muita semelhança, mas também temos o Espírito Santo de Deus, no qual ele nos deu autoridade. Estava Pedro e Tiago, após o Pentecostes, e eles estavam andando e foram até o templo lá. Tinha um homem, um paralítico, e aquele homem já estava acostumado a ficar ali pedindo dinheiro. E ele pediu dinheiro para Pedro, e Pedro olhou para ele e disse: olha, eu tenho uma coisa para você, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho algo para ti. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. A palavra. O que Deus disse para Ezequiel? Fala, profetiza. Ele perguntou: pode viver esses ossos? Aí Ezequiel disse: se o Senhor quiseres. Aí o que Deus disse? Então profetiza. Profetiza, igreja. Profetiza, caixa d'água. Profetiza sobre a sua vida. Onde existe o caos, seja nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu trabalho, profetiza o alinhamento de Deus. Abre a sua boca e profetiza. Fala: eu profetizo sobre a minha história. Eu profetizo sobre a história dos meus filhos. Eu profetizo sobre o meu trabalho, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Deus, Ele tira o caos das nossas vidas e organiza absolutamente tudo. Lúcifer era o querubim da adoração. Era ele quem regia todo aquele processo divino no céu. E através dos seus muitos afazeres, ele ficou orgulhoso, ele ficou soberbo e passou a buscar para ele a adoração. Ele quis ser adorado, ele quis ser exaltado, ele quis ser aclamado. E assim, houve tudo isso que aconteceu. E o Senhor, olha só, na Bíblia fala, já falei aqui, que Deus habita no meio dos louvores. E o Senhor está em busca do quê? Dos verdadeiros adoradores. Agora eu quero mostrar um paralelo aqui para vocês. Existe louvor e adoração. Louvar é você falar de adjetivos que uma pessoa tem. Por exemplo, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida da Issa, porque o Senhor escolheu para ser minha filha, porque minha mãe é incrível, magnífica. Eu louvo a Deus pela vida do Maia, porque o Maia, ele é usado, composições celestiais, ele tem, né, recebido do Pai. Então, eu louvo a Deus pela vida dele. Ou eu posso louvar uma pessoa por um favor que ela me fez. Louvar é um adjetivo. É diferente. Você pode louvar qualquer coisa, qualquer pessoa. Adorar, não. Adorar, a gente só adora a Deus. O que é adorar? Adorar é rendição. Eu me prostro. Adorar é renúncia. Adorar é dizer não para o caos, para o orgulho, para a mentira, para a maldade. E falar: Senhor, eu te adoro com a minha vida. Uma pessoa, ela adora a Deus com as suas finanças. Ela adora a Deus cuidando dos seus filhos dignamente. Ela adora ao Senhor cuidando da família, cuidando do lar. Porque a família é herança do Senhor, é um projeto de Deus. Então a vida de um verdadeiro cristão é uma vida de adoração. Porque louvar, uma árvore que tem folhas, mas não tem frutos, pode louvar. Mas adorar é só uma árvore que tem frutos.
Adorar é só aquele que verdadeiramente serve ao Senhor. Somente aquele que se entrega, aquele que ama, aquele que produz alimento, aquele que produz palavras proféticas, aquele que através do nome de Jesus manifesta o poder dele, a cura, liberta cativos, cura doentes, porque depois que Jesus foi, o poder da palavra e do Espírito Santo estão habitando e ativos em nós. Dê a palavra, dê frutos. Muitos frutos, frutos para a honra do Senhor, frutos para a glória do Pai, frutos para alimentar vidas. O que eu quero nessa noite, fique de pé, por favor. O que eu peço nessa noite é para que sejamos pessoas coerentes com a palavra de Deus. Sejamos pessoas que venham viver em espírito e em verdade. Que venhamos, é coletivo, que venhamos viver essa entrega, essa renúncia, essa morte do nosso ego, do nosso eu. E que a gente possa entregar a verdadeira adoração para o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Que mérito que há fazermos coisas para louvar pessoas, ou um louvor vazio, que não é uma adoração. O Senhor quer nos levar num nível mais profundo. O Senhor quer fazer comigo e com vocês algo que excede o nosso entendimento. O Senhor quer que sejamos pessoas adoradoras, fundamentadas nele, na palavra, no teu Espírito Santo. Não somos inocentes. Se nós não quisermos, é uma escolha nossa, nosso livre-arbítrio, mas ele não quer. Por isso ele nos chama de filhos. Filhas e filhos. Por isso a redenção. Por isso o trabalho de Jesus foi tão completo na cruz. Para a remissão dos nossos pecados. Para a demonstração mais incrível, mais profunda de amor. Não é o mundo que vai ditar, não é o caos que vai ditar quem nós somos. É Deus. A organização, a perfeição, aquele que torna os nossos pecados mais alvos do que a neve. Então eu sinto que o Senhor, Ele está fundamentando a nossa igreja em princípios inabaláveis. O Senhor está no momento agora de separação do joio e do trigo, do que é e do que não é. O Senhor não quer que sejamos pessoas mornas. De jeito nenhum, não podemos ser mornos na busca por Ele. Não podemos ser mornos na palavra. No nosso devocional, na nossa entrega. Não adianta querer sabedoria, não adianta querer agir de forma coerente se não temos o Espírito Santo, se não temos busca. Se não tem busca, como que existe direcionamento? É Deus quem governa. É somente através de Deus que nós temos as palavras de vida eterna. E temos que nos alimentar, de comer desse fruto do Espírito Santo de Deus. É tempo de trazermos à existência o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus sobre as nossas vidas. E fazer diferença daquele que serve para que o não serve. Nessa noite eu quero orar, quero que você ore comigo, quero que você abra sua boca, porque tem poder nas nossas palavras, para que possamos pedir
ao Senhor, mais sede por profundidade. Mais sede. Fala, Senhor, eu quero mergulhar. O Senhor pode confiar em mim os seus segredos. Eu não quero sair daqui como eu entrei. Eu quero sair daqui com a mente renovada, transformada através do teu Espírito Santo, através da tua palavra e através de um entendimento coerente que eu passo a ter contigo. É uma escolha que eu faço. Eu tenho dois caminhos, a vida e a morte. Eu tenho o caos e tenho o cosmos. Mas não, Senhor, a minha carne, ela tem inclinações para a morte. Mas o meu espírito tem sede de ti. A minha alma anseia por ti. Eu anotei algo aqui que a minha mãe me disse, que nós temos que sermos sedentos pela palavra dele. E a gente, foi uma coisa tão linda, mas nem eu mesmo entendo a minha letra, tem hora. Acontece. Não achei, mas depois eu falo. Mas, resumindo, é realmente nós vivermos de santidade em santidade, de crescimento em crescimento. Não é parar, não é estagnar. Se por algum motivo você está meio no caminho, tem alguma coisa que está te deixando um pouco em dúvida com relação ao certo e o errado, para. Na dúvida a gente não avança e a gente nem recua. Na dúvida a gente para e ora e busca a vontade do Senhor. Eu acredito que pode ter bênçãos retidas aqui, esperando somente uma palavra. Uma palavra que o Senhor quer ter com você, ligada a um relacionamento íntimo e profundo. Tem coisas que o Senhor fala somente a mim através da palavra, que as pessoas que estão ao meu redor têm outro entendimento. E às vezes uma palavra que eu pego, que eu leio aqui, dentro de um capítulo, uma palavra faz toda a diferença no meu dia, na minha vida. O Senhor quer que sejamos pessoas dependentes dEle, mas independentes de movimentos, independente de pessoas. Olha, eu só vou orar se for na igreja, porque eu não sei orar, eu não sei como falar com Deus, e a pastora usa palavras bonitas, não sei. Não, é hora da gente ter essa identidade firmada no Senhor. Eu não vou depender de ninguém para Deus falar comigo. O Senhor vai falar comigo aqui no meu quarto. Na igreja o Senhor derrama o seu poder. Na igreja o Senhor faz uma liberação profética. O noivo fala à noiva. Agora, eu não dependo de profetas para a minha vida. Eu não dependo de pequenas revelações. Não tem um dia que eu fico, fiquei emocionada com essa música. Mexeu comigo. Aí no outro, eu vou escutar, ficar quieto. Vou escutar uma outra música, aí vai, e já não estou sentindo nada. Não! A pessoa que ela é fundamentada no Senhor, pode estar aqui a pessoa mais desafinada cantando, a gente sente a presença de Deus. Estou falando falar, todo mundo pode falar bonito, todo mundo pode cantar lindo, mas e o fruto, e o poder do Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo não depende de quem está cantando. Quem tem o Espírito Santo não depende de quem está pregando. Quem tem o Espírito Santo já manifesta ele aqui, entende o que está acontecendo, entende o profético se manifestando. Eu quero ser assim cada vez mais.
cada vez mais. Eu amo Get Up. Mas se eu estiver numa igreja que a música estiver desafinada, gritada, mesmo assim eu vou conseguir sentir verdade na grandeza do Pai, se ali naquela igreja está sendo regida pelo Espírito Santo. Então, para a gente não viver dependente de performance, aí não devemos, não, nós temos que nos alimentar para essa renovação ser completa, para ela ser significativa e verdadeira. Renovação da mente, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, através das nossas renúncias diárias e da nossa vida de adoração. Eu quero chamar aqui no altar você que quer orar juntamente comigo, se colocar aqui como um adorador, uma pessoa que adora a Deus no seu trabalho, com o seu ofício, uma mulher que adora a Deus no meio de seus afazeres. Às vezes está um caos, a casa está um caos. Filhos, aquela coisa toda e tal. Você está cansada, exausta, pensando, meu Deus, isso não vai acabar. Todo dia é roupa, todo dia é criança, é comida, lava a louça, limpa a louça. Às vezes você pensa, homem, é boleto, eu mal respirei, acabei de pagar um boleto, já está vindo outro. Adore ao Senhor por isso, porque você tem família, porque você tem saúde para trabalhar. Adore ao Senhor pelas roupas sujas, pelas panelas. Você tem família, você tem filho, você está cuidando daquilo que Deus te deu. Então isso é uma entrega de adoração. Então vem para o altar. Você quer renovar a sua adoração. Vem que se prostrar diante dele. Altar não é para números. Altar é como uma flecha que nós nos colocamos na mão do arqueiro e falando, Senhor, eu vou dar esse passo aqui. Porque eu acredito que profeticamente tem poder no altar. Não é na estrutura, é no ato, é na fé. Vem para o altar. Vem para o altar, renovar com o Senhor. Falar, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser um adorador em excelência. Vem para cá, fala, eu abro mão do meu ego. Fala, eu me prostro diante de Ti. Eu aceito a Sua justiça. Eu aceito o Seu querer. Vem para o altar. Vem para o altar. Vem para o altar. Aleluia. Tudo que eu mais quero. Aleluia. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos.
A palavra do Senhor diz que Ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, Ele busca intimidade. Intimidade a gente tem com quem nós conhecemos, com quem nós amamos. Talvez seu coração está frio, está conseguindo mais adorar, está só louvando. As palavras estão saindo no automático. As palavras estão saindo sem emoção. Mas o Senhor quebra isso nessa noite em nome de Jesus. Você não vai ser frio, nem morno. Vai ser quente, cheio do poder, cheio da glória do Senhor, cheio do poder. Abra sua boca. Abra sua boca, começa a falar com Jesus, começa a louvá-lo, começa a engrandecer o teu nome, começa a falar: Senhor, eu quero ser cheio de Ti, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Começa a falar em línguas, começa a falar em línguas. Às vezes tem muito tempo que você não fala em línguas, que você não sente o poder do Senhor. Começa a falar, começa a buscar pela presença, começa a buscar pela intimidade. É um momento seu com Deus. Foca nele, foca no Espírito Santo. Continua falando: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Teu Espírito Santo. Eu quero sentir, ó Deus, a Tua presença de uma forma sobrenatural. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Fala: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele já está te envolvendo nesse momento. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará.
E diz assim a palavra do Senhor: reina, ó Eterno, vestido de soberana majestade. Sim, toda força e poder o revestem. O universo está seguro e não se abalará. O universo está em ordem e não se abalará. Desde a antiguidade o teu trono está firme. Tu existes desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam a voz de suas águas fragorosas. Levantam os rios o seu bramido. Entretanto, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que a força das grandes águas, do que os mais poderosos vagalhões do mar. Os teus mandamentos permanecem inalterados, e a tua fidelidade dura para sempre. Santidade é o ornamento eterno da tua casa. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Diante da Tua presença. Nesse altar, ó Deus. Que profeticamente representa o Seu trono. Estamos aqui, ó Pai, com uma atitude de entrega. De renúncia do nosso ego, dos nossos sentimentos, do nosso coração duro. Estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Não queremos somente com palavras, com aparência, mas queremos em verdade. Queremos, ó Deus, que a nossa vida, ela seja um altar para o Senhor. Uma vida, ó Pai, onde as pessoas possam ver frutos da Tua bondade, frutos, ó Deus, do Teu Espírito Santo refletindo em nós. Pessoas, ó Deus, possam se inspirar ao ver a Tua bondade sobre as nossas vidas. Não nos deixe, ó Deus, envaidecer. Não nos deixe, ó Pai, ser tomados por frieza, por sentimentos facciosos, ó Pai, porque temos muito a fazer, porque o Senhor tem nos confiado coisas grandes. Então não nos deixe, ó Pai, ser como Lúcifer, tomado por orgulho, por dureza de coração, por inveja, por falácias, maledicências. Não, Deus, nós queremos ser adoradores. Queremos, ó Deus, trazer o Teu reino, a Tua verdade sobre a terra. Queremos, ó Deus, manifestar os Seus atributos em nossas vidas. Não nos deixe desviar. Não nos deixe ficar, ó Pai, à beira do caminho. Nós queremos ser quentes. Não existe frio nem morno nas nossas vidas. Porque nós escolhemos o Senhor. Escolhemos o Teu Espírito Santo. Escolhemos, ó Pai, Te servir. Entregar a Ti tudo que nós somos. Por isso, ó Pai, vai preparando o nosso coração. Vai tirando, ó Deus, coração de pedra. Que é como o Senhor disse na Tua palavra. Um coração, ó Pai, que não é temente a Ti. Um coração de pedra, Senhor, é um coração desobediente, orgulhoso. Mas o Senhor quer restabelecer as nossas vidas, nos colocar de pé, como o Senhor colocou aquele grande exército de ossos secos, e soprar em nós o Teu Espírito Santo, o Ruá de Deus. Por isso, ó Pai, transforma o nosso coração de pedra em coração de carne agora. Quebrantado. Não convencido, mas totalmente quebrantado. Entrega o Teu poder
e a tua verdade. Renunciamos às trevas. Renunciamos ao pecado. Pedimos perdão. Começa a pedir perdão. Fala, Senhor, me torna mais branco do que a neve. Com teu sangue, Jesus, lavado. Começa a falar, me perdoa, Senhor. Faça dessa música a sua oração. É um tempo especial que nós estamos tendo na presença do Senhor. Daqui a pouco vamos encerrar. Mas não deixe de fazer dessa canção a sua oração. Eu quero ser Aleluia! Senhor amado, como um vaso nas mãos do quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Levante suas mãos para o Pai. E ore comigo, Senhor. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Me limpa, Senhor, me lava. Limpa as minhas vestes. Eu sou teu, eu sou tua. Fala com Ele. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me transforma por completo. Muda minha estrutura emocional, física, espiritual. Eu quero ser um vaso para a sua honra e para a sua glória. Eu quero ser um adorador. Eu quero te adorar com a minha vida, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Eu abro mão de tudo por ti, meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus e meu Salvador. Pai, mediante a oração do teu povo, a renúncia, através, ó Deus, também dos pedidos de perdão, que toda acusação contra a vida deles no trono da graça seja desfeito em nome de Jesus. Eles saem daqui, meu Deus, abençoados, restaurados, com um novo, ó Deus, significado para a palavra adoração. Aqueles, ó Deus, que estavam murmurando, aqueles que estavam entristecidos, aqueles, ó Deus, que estavam declarando palavras de maldição, passam a sair daqui profetas da sua história e da vida de outras pessoas.
Nós cremos, ó Pai, que tudo que está ligado nesse altar aqui, foi ligado no teu trono, Deus. Obrigada, porque estamos saindo daqui curados, restaurados e renovados para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus, amém? Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Faça um sinal pela sua mão. Vocês fizeram? Glória a Deus, eu quero orar com vocês. Estenda suas mãos para cá. Vem cá, Renatinho, vem cá, equipe. Deus, aqui estão os seus filhos, ó Pai, que fizeram essa oração pela primeira vez. Eles estão renunciando às trevas, Pai. Estão abrindo o coração para o Senhor. Eles não querem viver em caos, eles não querem viver, ó Deus, dentro do que esse mundo vazio, podre oferece. Eles querem a tua presença. Eles querem o teu amor, o teu cuidado, ó Deus. Olha o teu filhinho aqui no altar. Por isso, Deus, que ele seja desde já cheio do teu Espírito Santo. Desde já, ó Pai, como uma figueira que nasceu para frutificar. Que ele seja, ó Deus, cheio do teu poder, do teu Espírito Santo, do teu direcionamento, da tua graça. Foi desfeito hoje toda a agenda das trevas na vida dele. E ele agora vive um recomeço, uma nova agenda profética do Senhor, restabelecendo a sua história. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus, por essa vida. Obrigada, Senhor, pela vida da tua filhinha que está aqui, Jesus. Que está, ó Pai, reconhecendo o Senhor como o Salvador da vida dela. Muda a sua história, meu Deus. Muda, Deus, os seus caminhos. E alinha, Senhor, fazendo nova todas as coisas, que ela possa viver o melhor do Senhor dessa terra. É uma jovem, ó Deus, que está renunciando o mundo. Está aqui, dizendo que ela é nova criatura, que ela aceita ser sua filha. Por isso, obrigada, Pai, por essas vidas. E obrigada, ó Deus, porque a festa no céu. Então nós declaramos eles abençoados e novas criaturas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 amém. Começa um novo tempo, uma nova estação na vida de vocês.